apagamento das linhas ósseas, né? E ela pode evoluir, assim, com 5 dias, uma semana, para um grande edema. Esse paciente pode ter febre, pode ter várias coisas associadas, mas o que chama atenção mesmo é essa dificuldade para deambular, para abaixar, para pegar as coisas, pegar uma escova, escovar os dentes. Para as atividades rotineiras, geralmente fica muito difícil. Isso é ainda na fase aguda. Outra coisa que acontece na fase aguda e pode acontecer na fase subaguda é as manchas, né? As lesões de pele. A manifestação de pele mais comum é o exantema, que é esse aqui, tá? É o exantema igualzinho da dengue, da zika, muito parecido, marco papular, você pode sentir, então. Surge logo no começo, no segundo dia, dura uns 2, 3 dias, pode ser bastante pruriginoso, igual o da dengue, só que a diferença, olha só, da dengue geralmente é no último dia, geralmente, tá? Porque nessas doenças a gente, às vezes, clinicamente, a gente não consegue diferenciar muito bem, não, se é a dengue ou se é a chikungunya. Aí você tem lesões na pele de bolhosas também, isso pode acontecer, vesículas, aftas, úlceras, igual essa mão aqui tá bem escamativa, né? Pode aparecer também lesões tipo vasculite, tá? Igual essa perna aqui, tá vendo? No tornozelo. Foi descrito, então, essas lesões exclusiva em crianças, né? E foi descrita epidermólise bolhosa em 23 crianças nas Ilhas Reunion, que são as ilhas francesas, e eles tiveram esse registro importante, e a gente tem casos já até publicados de epidermólise bolhosa em criança aqui no Brasil, que é uma condição bem grave, né? Uma coisa interessante na doença cutânea ligada à chikungunya é que você tem, se você tem, né, psoríase ou hanseníase, ou teve, curou, está curado, pode haver durante a chikungunya a exacerbação dessas doenças. Então, pode voltar uma psoríase que estava em controle, pode voltar uma hanseníase que estava em controle. Por isso é que eu disse que essa doença ela é bem diferente, né, mais complexa que a dengue, né? Tem várias coisinhas que precisa a gente prestar atenção. As lesões, como eu falei, dermatológicas, elas pode aparecer na primeira semana, mas também pode aparecer nessa fase subaguda, tá? De 2, 3, 4 semanas. Bom, a forma subaguda, que é da terceira semana até o final do segundo mês, né? Você vai ter, então, uma persistência de até 3 meses dos sintomas das artralgias, né? Você tem essa persistência no leve edema, né? Eu chamo de leve, não é grande igual na artrite. Você tem uma dor muito grande, mas quando você vai visualizar, você vai ver que não tem grande edema e não tem sinais flogísticos, o que dificulta a gente, né? Parece ser uma artrite, porém não tem tanto sinal flogístico, mas tem tamanha dor. O paciente queixa muito, ele geralmente não consegue fazer atividades rotineiras normais. E você tem nesse período, então, remissão da febre, né? Exacerbação de dor em algumas articulações. Está muito ligada essa fase, a fase aguda, se teve muita manifestação na fase aguda, ou se teve lesões articulares prévias, então o paciente fala para você, olha, eu sempre tive uma dorzinha no meu joelho, mas eu conseguia trabalhar. Agora, depois da chikungunya, meu joelho começou a doer muito e eu não consigo mais trabalhar, né? Não consegue dobrar, subir uma escada, nada. Então, isso acontece muito, né? Nesse período você vai ver, de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. E você tem um quadro mais localizado nas articulações previamente lesada por processo degenerativo. Então, se é por exemplo, um tenista que usa muito o ombro, né? Se é uma cabeleireira que faz muita escova, então ela usa muito o punho, ela já tem uma lesão degenerativa naquele punho, ela vai sentir dor depois da chikungunya mais naquele punho. Nessa fase pode ocorrer astenia, recorrência do prurido do exantema,
Outras lesões, tipo purpúrica, vesiculares e bolhosas, como eu falei, e pode acontecer também doença vascular periférica, fadiga e sintomas depressivos. Óbvio, né? Porque uma mulher, 40 e poucos anos, que é o fator de risco, né? Ela começa a não poder trabalhar, ela fica um mês, 2 meses, praticamente dependendo de gente dentro de casa para fazer tudo para ela que fazia antes, ela que cozinhava, ela que ajeitava as coisas, e ela fica sem poder, muitas vezes, nesse período, comprovar o diagnóstico com laboratório, porque nesse tempo ainda não tem o laboratório pronto, e aí ela fica depressiva, óbvio, pela dor e por não conseguir um diagnóstico para aquela situação que ela está vivendo. A forma crônica, ela é uma forma que a gente caracteriza com o início do 3 meses de evolução da persistência do sintoma. Então, são fator de risco para desenvolver cronificação, é sexo feminino, idade acima de 45 anos, e tem intensidade do acometimento da fase aguda, se a fase aguda for muito forte, né? E desordem articular prévia. São fatores de risco. Isso não quer dizer que não possa acontecer em homens ou em crianças a cronificação, entendeu? Persistência de sintomas, principalmente a dor articular e musculoesquelética, pode haver a dor neuropática, e o principal sintoma é a persistência da artralgia, né? A dor com ou sem edema, limitação de movimento, deformidade, ausência de eritema. Normalmente é poliarticular e simétrica, mas pode ser monoarticular e assimétrica, como eu falei. Nessa fase tem outros sintomas: fadiga, cefaleia, prurida, alopécia, exantema, fenômeno de Renault, alteração visual, bursite, tenossinovite. Ela pode se apresentar com também dor neuropática e quadro neurológico, como desestesias, parestesias. O paciente fala que sente choque, às vezes dormência, né? Dor neuropática, depressão, alterações cerebelares, distúrbio do sono, distúrbio da memória, déficit de atenção, né? Alopécia, que é quando o cabelo cai. É uma doença bem consultiva. As formas atípicas, então eu estou falando nessa primeira parte só das manifestações que ela pode ter, para vocês verem como que ela é uma doença complexa, né? Formas atípicas, você pode ter o acometimento de alguns sistemas, né? Por exemplo, sistema neurológico, ocular, cardiovascular, dermatológico, renal e outros, provocando meningocefalite, encefalopatia. A síndrome de Guillain-Barré é a segunda maior causa, a primeira é Zika, depois é a chikungunya, paralisias, neurites ópticas, igual uveíte, que também a toxoplasmose dá, miocardite, pericardite, pode haver inclusive insuficiência cardíaca e óbito por conta dessa forma atípica. A parte dermatológica a gente já falou, pode haver nefrite, insuficiência renal, precisar até de diálise paciente, discrasias hemorrágicas, pneumonia, insuficiência respiratória, pancreatite. Eu tenho até um óbito aqui no nosso estado por insuficiência respiratória, que a gente até pensou na época em influenza, e foi pesquisado influenza, deu negativo e deu positivo PCR para chikungunya. Pois é. As formas graves da doença, né, elas estão ligadas a comorbidades. Pacientes que têm comorbidades, história de convulsão febril, diabetes, asma, insuficiência cardíaca, alcoolismo, doenças reumatológicas, anemia falciforme, talassemia, hipertensão arterial, em crianças, em pacientes com idade acima de 65 anos que estão usando fármacos, alguns, por exemplo, aspirina, anti-inflamatório e paracetamol em altas doses. Então, essas manifestações atípicas e esses cofatores listados aqui estão associados a um risco de evolução para óbito. É o que a gente tem visto, tá? A chikungunya se apresentando na gestação. Então, na gestação, ela não tem efeitos teratogênicos, tá? Então, ela não apresenta gravidade para o feto. Há relatos de abortamento, então pode, como a dengue, causar aborto, como todas as viroses geralmente dão, pode aumentar o risco de aborto.
e a chikungunya também já foi descrito isso. Mães que adquirem a chikungunya no período intraparto, o que é período intraparto? A mulher está na gestação, terceiro trimestre, 32, 36 semanas, e ela tem, então, uma chikungunya, e por causa dessa chikungunya, acelera o parto. Ela vai ter essa criança estando em viremia. Então, ela pode transmitir o vírus aos recém-nascidos por via transplacentária, que chama transmissão perinatal. E essa taxa de transmissão nesse período pode chegar a aproximadamente 50% desses casos. Então, ela tem uma chance de 50% de passar para esse bebê na hora do parto. E cerca de 90% evolui para as formas graves. Os bebês que nascem dessa mãe com chikungunya no intraparto, eles têm 90% de chance de ter a forma grave da doença. Já tem sido descrito no Brasil, no Rio de Janeiro, como eles já estão em 2 anos com muita epidemia de chikungunya, eles têm visto isso bastante. E não há evidência de que a cesariana altera esse risco de transmissão, e o vírus não é transmitido pelo aleitamento materno, então não precisa suspender o aleitamento. E o que a gente faz? É preciso um acompanhamento diário da gestante, de suspeita de chikungunya no terceiro trimestre principalmente, e indicar internação para avaliar sofrimento viral e esperar a viremia. Se ela conseguir passar todo o período internada sem ter o parto, nesse período da viremia, que são os primeiros 10 dias, aí depois ela pode ter a alta, já melhor da doença, né? Mas se for visto nesse período de internação, sofrimento fetal ou risco para a mãe, aí tira a criança, tá bom? O diagnóstico da chikungunya, ele deve ser clínico, né? Feito por um médico. Ele pode ser confirmado por várias formas. O RT-PCR, a técnica, né, da polimerase, que é uma amplificação do DNA, é feita do 1º ao 8º dia de doença, preferencialmente até o 5º dia. Também pode ser feita através da sorologia, que é a pesquisa do IgM. O IgM, por que a chikungunya, como a pessoa nunca teve, se ela tem, a partir do que tu me formei lá, voltei para cá em 1990, fiz mestrado na USP, São Paulo, saúde pública, estou fazendo doutorado na UFES, né? E sou médica da secretaria, trabalho na vigilância há 25 anos, a vigilância de dengue e de arbovirose. Então, vamos falar um pouquinho da chikungunya, né? A ideia dela era uma doença, uma arbovirose, transmitida então, por artrópodes, né? Artrópodes são os vetores, por isso chamado arbo, né? Que vem de artrópode. E ela era transmitida num ciclo selvagem, e o homem entrou nesse ciclo, pegou essa doença e trouxe para a cidade. Hoje é uma doença totalmente cosmopolita, de cidade, transmitida ao homem pelo próprio vetor Aedes aegypti, e às vezes a Aedes albopictus também. E ela passeia entre nós, né, nas viremias, né, através de avião hoje. Então ela anda de cidade em cidade, bem mais rápido do que nas matas, né? Ela é um arbovírus, né? Então, o arbovírus, ele é transmitido por mosquito, é um vírus ARN e é do gênero alfavírus e da família Togaviridae. Então, ele é um alfavírus, diferente do vírus da dengue, da febre amarela, da zika, que são flavivírus. Vocês já ouviram falar, né, que o vírus da flavivírus é aquele, uma família grande de vírus. E o chikungunya é o único que não é flavivírus, é alfavírus, assim como o maiaro também. Isso é importante a gente saber por conta da reação cruzada, que depois a gente vai explicar que não tem reação cruzada por conta desse gênero, que é diferente, né? Enquanto dengue é um flavivírus, chikungunya é um vírus alfavírus. Então, é uma arbovirose, como eu já expliquei, né, dessa família Togaviridae. Uma coisa que é interessante é que a viremia ela persiste por 10 dias, mais e bem mais do que a dengue, que geralmente são 5 dias, tá?
Isso é importante até para a gente fazer diagnóstico. Se um caso grave estiver internado, a gente tem mais chance de fazer o PCR para chikungunya do que na dengue, que é só nos primeiros 5 dias. A transmissão é igualzinha na dengue, a fêmea, pelo mosquito Aedes aegypti e albopictus. E tem uma coisinha aqui diferente, que é a transmissão vertical no intraparto de gestantes virêmicas. A gente vai falar nisso daqui a pouquinho. Também pode ser transmitida pela transfusão. O período de incubação é de 1 a 2 dias, em média 3 a 7 dias, bem parecido com as outras. E significa chikungunya aqueles que se dobram. É um dialeto maconde, que é uma língua falada lá na Tanzânia, em Moçambique, que na África foi onde foi descoberto a primeira vez, isolado esse vírus, chikungunya vírus, em 1952. Então, para a medicina, para a área da medicina, é um vírus muito pouco conhecido, né? Tem um pouco mais de 70 anos de conhecimento dele no mundo. E ele teve alguns surtos em 2013, 2014, por exemplo, nas ilhas do Caribe. Antes, esses surtos eram tão pequenos em algumas ilhas da Ásia e na África, e foram poucos descritos. Eram mais ou menos epidemias que foi observado, taxa de ataque alto, quer dizer, na rua onde dava a chikungunya, de 40% a 63% dessas pessoas apresentavam sintomas. E é o que a gente tem visto atualmente também no Espírito Santo e no Brasil, essa taxa de ataque elevada. E em 2014 ela foi confirmada no Brasil, na época a gente estava tendo a Copa do Mundo, não sei se vocês estão recordando, e ela espalhou vindo de 2 pontos no Brasil, do Amapá e da Bahia, e logo em 2015 já todos os estados estavam com casos autóctones da doença. Aqui é só para vocês verem como ela se espalhou. Então, porque ela não era uma doença muito vista, ela vivia nessas ilhas, né, na Ásia e na África, pontuais, e tinha casos importados. Todos esses pontos, esses triângulos vermelhos, são casos importados, pessoas que iam trabalhar nesse lugar ou fazer turismo e voltavam com as doenças. Em 2014, ela entrou pelo Caribe, 2013 e 2014, foi dando epidemias e veio para o Brasil. Aqui a gente teve, então, em 2014, esse é um gráfico do Espírito Santo, casos que começaram em 2014, casos importados, 2015 continuamos com casos importados, notificados é a barra azul e confirmado barra vermelha. E aí, em 2016, no iniciozinho, logo no início de fevereiro, a gente teve os primeiros casos nossos, de pacientes que não haviam viajado. Então, a gente confirmou a transmissão comunitária aqui entre a gente em 2016. Em 2017, a gente teve um número de casos elevado, 2018 um pouco menos, que também nós tivemos bem menos dengue nesses 2 anos, né, 2017 e 2018. Até porque a gente teve junto a febre amarela aqui, né? E em 2019 ela veio, aumentou bastante, né? Tivemos quase 3.500 casos notificados e 1.600 confirmados. Em 2020, também tem um detalhe, em 2019 e 2020 a gente teve um descoberto de uma falta de kit para exame, né? Não sei se vocês lembram, ficou 1 ano sem kit de exame. Por isso que talvez a confirmação foi tão baixa que em 2019 a gente tem ainda exame esperando para ser feito de 2019. Aí agora, no final de 2019, nós tivemos uma epidemia iniciada aqui na região de São Pedro, em Vitória, que está até agora, e ela é responsável por quase 80% desses casos de 2020, nós já estamos com quase 8.000 casos em 2020, 5.900 confirmados, né? A grande maioria na Grande Vitória. A fase de manifestação clínica da doença, você encontra isso no manual, ele não mudou ainda,
mas é uma infecção que pode passar como assintomática. Então, pessoas podem ter contato com o vírus, fazer infecção, se livrar desse vírus, ter imunidade e não sentir nada, nem saber que teve. Nos casos que apresentam sintomas, eles podem ser sintomas típicos ou atípicos. Na forma típica da doença é aquela que tem a fase aguda, a fase subaguda e a fase crônica. Sendo que a fase aguda não é de uma semana igual na dengue, são 2 semanas. A fase subaguda é de 3 semanas até completar 3 meses. E a fase crônica é a partir de 3 meses. A forma atípica é uma forma que leva a casos graves e óbitos, e a gente vai falar daqui a pouco nela especificamente. A poliartralgia, que é